Abrite Sésamo! Sejam muitíssimo bem-vindos a essa última edição, é a última edição da primeira etapa do nosso ciclo de lives sobre a simbologia nos contos de fada, nos contos de encantamento. Eu sou a Andy Rubinstein, a gente está fazendo esse evento, eu e a Cris Velasco, Histórias de Boca. Ó, a Cris entrou. Cris, eu já até... Ó, Aê! Fala lá, alguma coisa. Deu certo. mas minha, Maravilha. a minha voz está chegando também? Tá dando para te ouvir. Isso é inacreditável. Super. Isso é inacreditável. Você tá de corpo, alma e voz. Cris, Ah, ele que entrou. bom! Que bom! Nossa. Tudo bem, Cris? Andy, tudo Tudo bem? bem, bem-vindo! Obrigado. Querido Agora, Américo, muito bem-vindo. Que bom que deu certo. Gente, agora... Viva, né, Marina? Viva! Deu certo! Gente, agora, oficialmente, muitíssimo boas-vindas a vocês. Américo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Ó, boa, tá todo mundo feliz, porque ficou todo mundo aqui. Ai, meu Deus, ele não vai conseguir entrar. Ele vai. Gente, E o povo tá ó, voltando! o povo tá Que voltando, bom! que o povo tava esperando. Olha, vou falar para vocês quem é o Américo Sommermann. Falo, Cris? Posso falar? Essa pessoa? Sim, por Essa favor! pessoa que tá... Ó, eu até o sou Fábio entrou. amigo, Hã? Posso falar, né? Com eu sou quem amigo, você é? amigo recente da Cris. Amigo recente da Cris. Ah, Isso! Amigo não recente, amigo e amigo recente da Cris. Esse aqui. Pronto! gente, o Américo é bem amigo da minha família. E assim, há uns anos atrás, eu comecei a procurá-lo para conversar sobre esses assuntos mais esotéricos da vida. Eu falava, gente, eu preciso de alguém para conversar, ninguém me entende, será que você vai me entender? E, gente, ele me entendeu. Então, a gente, de vez em quando, marcava um café e conversava. Antes presencialmente, agora virtualmente, mas eu vou falar um pouco para vocês quem ele é, para vocês terem noção, porque ele me mandou aqui a bio dele e eu nem sabia tudo isso, que ele é graduado e pós-graduado em filosofia, mestre em ciências da educação, doutor em difusão do conhecimento. Gente, é tanta coisa que é muito complexo. Vou falar para vocês que ele é editor da Polar Editora, que quando vocês saírem dessa live, vocês vão imediatamente querer entrar no site da Polar e ver todos os livros que tem, que são incríveis, apesar de serem um pouco difíceis, né, Américo? Não é que é assim que dá para pegar e ler assim rapidamente, tipo antes de A gente dormir, ama! assim. Não é uma leiturinha para antes de dormir, não, gente. Não! E ele foi... Olha isso, gente. Eu falei, Cris, como que eu vou falar tudo isso? O primeiro editor e tradutor brasileiro de umas pessoas muito complexas, tipo Plotino, Jacobam, o Zohar, que é o livro da Cabala, né, o grande livro da mística judaica, o Corpus Hermético. Gente, eu vou falar, é tudo umas leituras bem complicadas, mas ele diz que vai falar sem muita complicação, porque a verdade é que os livros são difíceis, mas quando ele fala, dá para entender. Por isso que a gente quis Sim! trazer ele aqui para falar, porque quando só lê, é muito difícil. América, eu nem vou falar tudo, gente, mas assim, ele é incrível e, como se tudo isso não bastasse, ele acabou de escrever um livro que vai ser lançado daqui a um mês, sobre o qual ele vai falar, chamado A Iniciação Feminina, que é justamente sobre o feminino, mas eu vou deixar ele falar. O Américo foi a primeira pessoa que eu e a Cris procuramos quando a gente começou a se debruçar sobre essa questão da simbologia nos contos, e a gente teve uma conversa muito, mas muito elucidadora, sei lá como se fala, se existe essa palavra, com ele. Então, se você pudesse, né, para começar, assim, a primeira coisa que você falou para a gente, que foi tão linda, foi: estamos perdendo a dimensão simbólica do mundo. Então, eu acho que a gente podia começar nossa conversa falando o que é essa dimensão simbólica. Será que a gente pode falar um pouco sobre isso? A gente pode, para falar também da perda da dimensão simbólica, é preciso
falar da perda de uma visão de mundo multidimensional, que, para mim, é a grande tragédia da cultura do Ocidente. Desde o século XIII, XIV, começou a haver uma ruptura chamada ruptura epistemológica, uma ruptura daquilo que é considerado um conhecimento válido, né? Quando o diálogo com as sabedorias tradicionais, com as visões de mundo das culturas ancestrais, que ainda estavam vivas, ainda estão vivas, elas são culturas agora que não são dominantes, elas não são presentes na reflexão da intelectualidade hegemônica. A perda dessa visão de um mundo sagrado, e esse sagrado se apoia numa realidade construída normalmente em 4 níveis, que é o mundo divino, esses 4 níveis nas culturas que prevalecem, que prevaleceram na história humana, no Oriente, no Ocidente, no Norte e no Sul, são o mundo divino, que é o mundo das essências, das formas arquetípicas. O segundo mundo é o mundo espiritual, o mundo dos entes espirituais. O terceiro mundo é o mundo das galáxias e dos astros, planetas. E o quarto mundo é o mundo da matéria densa, o mundo da física clássica. Então, mesmo as interpretações psicológicas do século XX, que algumas das correntes consideram a dimensão simbólica, e mesmo a dimensão arquetípica, de algum modo, né, alguns níveis do inconsciente, poucas dialogam com essa visão de mundo tradicional, que coloca o arquétipo no mundo divino, no mundo mais próximo da realidade suprema, né? Então, mesmo esse início de um resgate de um pensamento simbólico ainda é um resgate pouco potente, né? Por isso que essas histórias dos contos tradicionais, para que a gente possa realmente entender o simbolismo que está nelas, é preciso a gente recuperar essa visão de mundo tradicional. A gente precisa ter as chaves de leitura a partir das quais esses contos eles foram escritos. É como o mito grego, né, que eu trabalhei bastante no ano passado, e a gente vai voltar a falar sobre isso. O mito grego ele foi revelado, que essa é a palavra, dentro de uma cultura totalmente tradicional, uma cultura xamânica, numa cultura em que a sabedoria perene ela estava vigente, né? Por isso que, para entender o simbolismo do mito grego, especialmente como ele está descrito na Teogonia do Hesíodo e nos trabalhos de Osias do Hesíodo, é preciso ter essas chaves simbólicas, que elas só são acessíveis quando a gente penetra nessa visão de mundo e a gente compreende essa estrutura multidimensional que voltando à minha fala inicial, que ela se apoia no mundo que tem um universo que é dividido em 4 mundos, que é um espelho de um ser humano constituído também de 4 ou 5 dimensões correspondentes a cada um desses 4 mundos ou 4 níveis de realidade, né? Então, eu espero que, claro, embora isso seja um pouco que seja profundo, mas que não seja que seja simples para a compreensão.
né? Porque aí a gente pode pensar na questão também do feminino e do masculino, a questão do simbolismo das cores, né? Como também sempre há, em cada nível dessa realidade, há uma expressão simbólica do feminino e do masculino, das cores, né? Então a questão também de, de ver sempre nas cores também o aspecto que a gente pode chamar negativo e positivo. No feminino e do masculino também, as coisas mais próximas da realidade suprema e as dimensões do feminino e do masculino que são mais distantes ou estão voltadas para a realidade suprema ou estão a caminho da realidade suprema, e aqueles aspectos do feminino e do masculino, que a gente pode chamar o aspecto do feminino falso e do masculino falso, estão no caminho contrário da via da realização espiritual, proposta por todas as grandes tradições de sabedoria do mundo. Poucas épocas da história humana não se apoiaram nessas visões de mundo, como é a época moderna, mas não só a Europa moderna, mas desde o Iluminismo, uma visão menos sacralizada do mundo e menos multidimensional, até chegar ao materialismo estrito que domina o Ocidente desde o século XIX, e ainda é dominante hoje, né? E esse é um grande problema. É um problema para a compreensão das histórias, dos contos tradicionais. É impossível compreendê-los. É fácil infantilizá-los. Mesmo a gente tem conversado, né, Cris, aí o preconceito que às vezes esses contos eles são gerados, porque eles trazem imagens que atualmente elas são vistas como não politicamente corretas, mas só podem ser vistas como não politicamente corretas porque não se compreende do que se está falando, né? Não se está falando do mundo da existencial material ali, está falando das mais profundas da psique, né? Então essa foi, né, a nossa conversa lá atrás, faz uns 9 meses, né, mais ou menos, né, a nossa conversa por Zoom, que a gente falou sobre esses fundamentos, né? Então, só para a gente abrir esse nosso bate-papo, né, de Cristo, voltando a esse contexto cultural, né, como vocês trabalham com contação de histórias, normalmente as histórias que são de culturas que se apoiavam num mito, se apoiavam em visões de mundo muito mais que a visão de mundo de uma sociedade que considera apenas aquilo que é o limite da ciência moderna, né? A ciência moderna ela é só uma forma de conhecimento entre muitas outras. Ela tem a sua pertinência e o seu valor, mas ela tem limites imensos. E é preciso ter claro esses limites, né? É preciso definir o que é o campo de uma forma de conhecimento para também ter claro até onde essa forma de conhecimento ela pode avançar naquilo que ela tenta responder, onde ela tem que se calar, porque não é o campo dela, né? Por isso que é necessário um diálogo entre sabedoria e ciência contemporânea, né? Mas é um diálogo, formas de conhecimento que elas sondam dimensões da realidade muito distintas, né? Então há uma confusão, há uma falta de pertinência da adequação dessas formas de conhecimento. Não é uma forma de conhecimento não deve invadir o campo da outra forma de conhecimento, deve dialogar com ela, né? Mas só que não há contemporânea e sabedoria perene. Sim, ele existe, mas não ainda na cultura dominante, mainstream, não há. A gente precisa fazer com que haja, porque senão não há caminho, não há saída para a humanidade. Vou ser radical nesse ponto.
Ai, gente, a gente fica aqui. Gente, eu só queria falar uma coisa para todo mundo que está aí. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, escrevam que eu e a Cris a gente vai também aqui cuidando disso, tá? E falando para o Américo. Enfim. Cris, você quer falar? Eu acho, Américo, que você poderia falar um pouco mais sobre essa questão do feminino falso, do masculino falso, esse negativo e positivo. Isso, para mim, assim, da sua fala, foi o que mais calou fundo, né? Eu fiquei ressoando, porque fez muito, muito sentido. Então, se você puder trazer essa fala para as pessoas, acho que vai ser bem precioso. Com prazer, Cris. Há também uma riqueza da época contemporânea, do momento em que a gente... Claro que também é um momento que tem suas riquezas e suas pobrezas. A pobreza maior foi a idolatria da ciência moderna, que é fenomenal, né? Os pais da ciência moderna desenvolveram a ciência moderna para explorar uma pequena extensão da realidade, né? Porque os pais fundadores eles tinham uma visão multidimensional e eles fundamentalmente eles queriam defender Platão, a cosmologia platônica e contrapô-la à cosmologia de Aristóteles, né? Enfim, mas esse é outro tema. Então, essa é uma das pobrezas da contemporaneidade, essa ilusão de que a ciência moderna, porque a ciência moderna é só uma forma de ciência, há ciência sagrada, há ciências sagradas dentro da sabedoria perene, né, em todas as culturas. A gente vê, por exemplo, a Ayurveda, a medicina indiana, né, dentro da cultura hindu. No campo da saúde, a acupuntura, dentro de uma visão de mundo da sabedoria perene chinesa, né, e tantas outras. A gente podia falar de outras ciências sagradas que têm estado potente, né, mesmo numa análise de um olhar mais uma verificação da ação no mundo sensível, então da repetição do experimento mesmo dessas medicinas tradicionais, né? Mas uma das riquezas do mundo contemporâneo é a possibilidade de colocar em diálogo as grandes sabedorias tradicionais, né? E eu tive um contato mais próximo com o taoísmo há 4 anos atrás. Eu coloco nesse livro que daqui a pouco eu vou comentar, fazer um pequeno comentário sobre ele, até porque a Índia é parte importante também dessa obra, A Iniciação Feminina, né? A quarta parte desse livro traz um tratado da alquimia taoísta do século IX, um texto clássico muito importante. Nesse texto tem uma chave que é maravilhosa, né? Isso a gente dialogando com uma tradição da sabedoria perene do Oriente, porque ele fala no início que para começar a via espiritual é preciso gerar a água verdadeira, que é o tigre verdadeiro, que é o feminino verdadeiro. E é a partir dessa água verdadeira que é gerado o dragão verdadeiro. Então aí a gente começa a entrar nos símbolos, né? O dragão verdadeiro, o fogo verdadeiro, o masculino verdadeiro, né? Então, se existe um feminino verdadeiro e um masculino verdadeiro, é porque existe um masculino falso e um feminino falso, né? E quando, Maravilhoso. quando eu li esse tratado, embora eu tenha um conhecimento, um certo conhecimento da alquimia ocidental, da alquimia do laboratório também, da alquimia simbólica. Simbólica não, é alquimia interior. E tanto a alquimia interior como a alquimia
que é uma ciência sagrada também das diferentes culturas, muitas culturas trabalharam no laboratório alquímico, né? O Egito, a cultura árabe, a Índia, a China, a alquimia metálica e a alquimia vegetal, elas eram ciências que eram praticadas. A finalidade delas era tanto médica quanto iniciática, tanto a produção de produtos terapêuticos, como a compreensão da transmutação dos elementos na natureza, que é um espelho da transmutação dos diferentes níveis do ser humano, da purificação e a transmutação até a unificação final dos diferentes níveis da pessoa, né? Mas esse feminino verdadeiro que tem que ser gerado, Cris, e que está no início do caminho espiritual, ele é o reconhecimento de que buscar a felicidade no que está fora, no amor que vem dos outros, é o feminino falso. É perceber essa ilusão, né, de que o amor que vem de fora é o que me torna um feminino falso se eu busco. O centro da minha vida está apoiada nessa expectativa. É a intuição de que o amor verdadeiro, ele vem dos níveis superiores do meu próprio ser, das minhas terras mais internas, que estão ainda inexploradas. Então, eu preciso penetrar, são as minhas terras, eu não preciso buscar que as pessoas me amem, eu não devo colocar minha expectativa em ser admirado, amado, amada. O feminino no homem e o feminino na mulher. Se ele tem essa expectativa como centro, é o feminino falso em nós, né? É o feminino da sombra. O masculino falso é também o masculino que ele quer dominar o mundo exterior. Ele acha que é dominando o mundo exterior que ele vai encontrar a sua felicidade. Isso é falso também, né? É o masculino falso. Isso vai dar no machismo, né? Como se eu possuindo as pessoas e as coisas, eu terei prazer e felicidade, né? O masculino verdadeiro, ele nasce só na medida em que o feminino verdadeiro nasce primeiro. Então, o feminino, ele é o primeiro, tanto dentro de nós, quando a gente desperta, não é o desperta, tem o primeiro despertar, né? Essa entrada na via espiritual. Essa água verdadeira nasce. O que é essa água verdadeira? Quando eu reconheço que eu me iludi totalmente, quando eu fico buscando a aceitação dos outros, o amor dos outros, né? O reconhecimento dos outros. Eu me apoiei a minha felicidade nisso. Quando eu percebo que essa foi a minha grande burrada cavalar, a coisa mais grave e brutal que eu cometi contra mim mesmo, eu choro até as tripas do meu corpo, da alma, eu gero o feminino verdadeiro. Mas aí não basta, porque aí quando eu gero o feminino verdadeiro, esse feminino que ele vê que ele tem que buscar esse amor nessas terras que estão dentro. E ele tem que subir penetrar essas terras até chegar à realidade divina que está dentro de nós, mas ela está ainda oculta, né? Porque ela está velada pela nossa projeção sobre o mundo exterior, depois e também sobre a nossa projeção sobre as nossas emoções, o nosso psiquismo existencial. Essa dimensão do divino em nós, ela começa a ser vislumbrada quando se revela a nossa psique
espiritual, imortal, e ela se revela, né, a partir de que a água verdadeira é gerada, começa a alquimia interior que vai gerar um novo corpo que permite a nossa alma espiritual ela se revelar para nós, né? Porque ela também só pode se revelar se a gente gerar esse novo corpo que é capaz de suportar essa potência ígnea dessa alma espiritual. Mas aí o masculino verdadeiro, ele nasce quando essa água verdadeira, esse feminino verdadeiro foi gerado, ele reconheceu a sua ilusão. Quando nasce nesse feminino verdadeiro o desejo de penetrar as terras interiores até chegar à realidade divina e fixar. Aí é o dragão verdadeiro, é o fogo verdadeiro, é o masculino verdadeiro. Esse masculino não vai parar de penetrar as suas próprias terras, não terras exteriores. Sim, ele vai querer fecundar terras exteriores só para servir essa causa da irradiação do bem, da irradiação do amor, desse amor espiritual, desse amor divino. Ele vai compartilhar em graus crescentes à medida que ele penetra terras cada vez mais sublimes dentro de si mesmo. Ele e o masculino que está na mulher e no homem, né? Então, esse é o herói dentro de nós, que ele vai gerar heróis e heroínas, né? Na tradição grega, no mito grego, são os heróis e as heroínas. Quem são os heróis e as heroínas? Que fazem essa grande jornada interior. Então, esse é o mito. Esse é o mito. Só que para compreender esse mito, é preciso entender como é a teogonia, como os deuses surgiram a partir da realidade suprema. Depois, como os deuses que surgiram a partir da realidade suprema criaram os diferentes. Porque aí eu entendo o que o ser humano é, de onde ele veio, como é que ele se afastou dessa origem sublime, como ele é constituído, então, qual é a natureza do ser humano, não do ser humano simplesmente ser humano terrestre, mas como ele é a essência da natureza humana, o que ela comporta. Qual é a finalidade da vida humana quando ela está inscrita no arquétipo da mente divina antes de descer pelos mundos na história da humanidade e chegar nessa realidade do mundo físico, que é uma realidade distante da natureza original do ser humano, né? Mas seria toda uma outra história, uma outra conversa, mas no livro a gente, nesse livro, Andy, que a gente trabalhou juntos, isso vai estar colocado também, então vocês que estão acompanhando e tiverem depois vontade de compreender um pouco isso melhor, vocês vão ter essa oportunidade, né? Então, aí está o feminino verdadeiro, aí está o masculino verdadeiro, e a partir do momento em que eles são despertados, onde há essa inversão do yin que vai gerar o yang verdadeiro, é um caminho já sem fim, sem volta, né? É um caminho já de uma certeza de que um novo ser humano ele foi fecundado dentro dessa pessoa e vai gerar ali coisas muito preciosas para a humanidade inteira, mesmo que seja uma vida discreta, mesmo anônima, né? Então, isso, Cris, respondendo um pouco à questão do feminino verdadeiro e do masculino verdadeiro, porque em todas as culturas se fala dessa inversão do desejo, porque essa é a inversão do Eros. Sem essa inversão do Eros, né, que essa inversão do Eros é gerada pelo feminino, mas é mantida pelo masculino, dentro da gente, não do homem e da mulher, do feminino e do masculino. Por isso que a gente vê que a nossa cultura ela está batendo cabeça e não vai parar de parede. E não, não
saída para o sofrimento se não houver a compreensão dos princípios a partir da realidade suprema. A realidade suprema, que ela é Deus, mas Deus é só um apelido, né, para a realidade suprema. Na realidade suprema também há o feminino supremo, que antecede o masculino supremo, que do mito grego, Gaia é o feminino divino supremo. E ela aparece antes de Urano, que é o masculino divino supremo. Urano nasce de Gaia. Ele é o pai da criação. Urano é o pai da criação. Antes de ser o pai da criação, ele é o espírito supremo, Urano. Ele paira sobre a energia, sobre o oceano da energia primordial, que é a Gaia. É energia ilimitada. A potencialidade pura e infinita. E no aspecto passivo, ela é na tradição hindu, ela é a Mahaprakriti. Né? Na dimensão ativa do feminino divino supremo, ela é a Mahashakti, que vai em direção à manifestação dos mundos. E então a Mahashakti ela vai se unir ao espírito supremo, no hinduísmo é o Purusha, mas na tradição grega vai aí haver o acoplamento entre Gaia e Urano, entre o espírito supremo, que é masculino, e o oceano da energia primordial, que é feminino. Né? Só que o espírito supremo, a vontade que surge no abismo da realidade suprema, que é o masculino, nasce no oceano da energia primordial, que é feminino. Né? Então, a mãe divina, ela antecede o pai divino. Está nas culturas. Então, mas isso não é que se perdeu, porque isso está aí. A gente só precisa ir atrás. O que acontece foi ensinado que isso é tudo bobagem. Né? Nas boas escolas, boas eu estou falando com a maior ironia, né? Mas nas melhores escolas do ramo, no Brasil e na Europa, nos Estados Unidos em geral, com raras exceções, nos obrigam a gente voltar as costas para isso que é o tesouro da humanidade. Essa sabedoria imemorial que irrigou todas as grandes culturas da África, do Oriente Médio, judeus, muçulmanos, africanos de todas as nações, as culturas indígenas das três Américas, da Oceania, o budismo tibetano, o hinduísmo, o taoísmo, tudo está nessas culturas. A ciência moderna tem o seu valor, mas ela é muito pobre em relação a essa sabedoria tradicional, porque ela vê só a casquinha da realidade. São cegos tentando apalpar a realidade. Tudo bem. Essa cegueira ela traz algumas descobertas que a gente deve considerar e deve dar o seu valor, né? Só que é uma arrogância suprema, mas ao mesmo tempo a gente não deve também. Não é um combate contra a contemporaneidade. Tudo bem, tem a questão da decolonização, né, dessa colonização do pensamento, que em quase o mundo todo foi tomado de assalto por esse pensamento hegemônico materialista, né, que achatou a realidade da natureza humana, tanto que agora o sonho de uma parte de uma elite cientificista é o transhumanismo, né? O sonho é acoplar o ser humano com a máquina. Mas isso é uma masculina falsa absoluta, é um masculino falso. Abominável. Né? Então, isso, inclusive,
A gente está perto, a sociedade contemporânea já tem uma tecnologia que permite que isso rapidamente possa ocorrer em alguns níveis, né? Isso é grave. Isso tentando, de novo, fechar o diálogo com a sabedoria perene, né? Porque se esse pensamento de tentar impulsionar a sociedade para esse tipo de transhumanismo é a negação total da sabedoria perene, né? Que tudo bem, ele foi negado, ela foi negada nos últimos séculos, né? Só que isso pode impedir por muitos séculos o diálogo, né? Se esse pensamento tecnológico avassalador ele dominar, né? A tecnologia ela pode ser preciosa, a gente está usando ela aqui agora, é lindo, né? Então, mas só que então a gente tem que achar de novo o lugar de cada coisa. E só lembrando também, aí, lembro das nossas conversas, Andy e Cris, e também a questão do príncipe, da princesa, a questão do negro, do branco, né, das cores, da cor de pele. Isso é tudo também uma burrada contemporânea. Tudo bem, ela se apoia em burradas anteriores. Né? Sim, houve preconceito, há preconceito, houve machismo, há o machismo. Mas nós não vamos curar essas feridas sem ampliar o nosso olhar nesse nível da multidimensionalidade mesmo, né? Porque também, por exemplo, na tradição africana, eles falam também que há o feminino supremo, que eles chamam de a noite-mãe, Ngui, na tradição Exira do Gabão. Só que eles falam que na noite suprema, no feminino supremo, nasce Dintsuna, a princesa branca, que é a primeira realidade manifestada. Então não tem problema nenhum as cores. Há um negro supremo, luminoso. Há um branco luminoso, que emana do negro supremo, do feminino negro supremo. Depois, é claro que pode haver um negro que é obstáculo à luz. Pode ter um branco que é um branco falso, que não é essa Dintsuna, né? Então, também, se a gente recupera essas diferentes dimensões do símbolo e da própria realidade, então a gente não pode ter problema de contar as histórias tradicionais. O Meco, é tão incrível ficar ouvindo você falar, a gente não consegue nem interromper, né? A gente fica aqui. Nossa, obrigada. Assim, eu queria só a Fabiana aqui, que é contadora de história, acho que está todo mundo meio paralisado, mas ela fez aqui um comentário que eu acho que talvez valha a pena a gente passar para você comentar, que é assim, gostaria que ele comentasse a respeito da estátua da Medusa decapitando Perseu nos Estados Unidos. Não sei se você sabe exatamente se fizeram, eu também não sei aonde, em algum lugar dos Estados Unidos, um artista fez uma estátua da Medusa decapitando Perseu, em vez de Perseu decapitar, né, conseguir a cabeça da Medusa. E é bem isso, assim, que as pessoas estão, não sei, queria que você, talvez você nem saiba dessa história, mas assim, eu acho que isso tem a ver com o que a gente está vivendo no mundo da narração de histórias, que é, não, a princesa acordou sozinha, sabe? Não foi o príncipe que foi lá e a beijou, né? Não, o príncipe não pode salvar, porque senão a menina vai ficar para o resto da vida esperando o príncipe encantado chegar na casa dela e não vai fazer nada. Enfim, se você puder comentar um pouquinho disso. Ótimo, eu não sei dessa história, dessa escultura americana, mas essa é a compreensão equivocada de todas as coisas, né? Porque Perseu e a Medusa, esse é um combate interior. Então, não faz o menor sentido inverter a Medusa cortar a cabeça do Perseu.
é o feminino falso dentro de nós, cortando a cabeça do masculino verdadeiro. Isso é assim loucura, né? Então, é claro, se toma no sentido literal, tá, então faz sentido, mas não é literal. Não deve ser tomado literalmente, né? Então, esse é o problema. Por isso que no início da nossa fala, da nossa conversa, eu achei importante voltar a uma visão de mundo como ela é nas culturas que eu vou dizer que são saudáveis. Mesmo, claro, toda cultura tem suas deficiências, seus limites. A gente está na Terra, né? E a Terra, ela é fundamentalmente o lugar da ignorância. Se a gente pegar o budismo, se a gente pegar o hinduísmo, sempre, por mais que a gente amplie a nossa percepção na direção da sabedoria tradicional, sempre há limites para o olhar do ser humano aqui na Terra, né? Porque onde não há limites é em Deus, né? Ou na realidade divina suprema, ou nas realidades divinas que estão já na proximidade da realidade suprema, né? Os seres que na tradição grega são chamados de heróis e heroínas são os que subiram ao topo de todos os mundos. Eles criaram o corpo, o eterno, o indestrutível, e eles vivem naquilo que o mito grego chama da ilha a ilha dos imortais, né? Que fica no centro dos Campos Elíseos. Esses seres são os seres que são os grandes seres que a gente tem na história humana. Não é só na tradição grega. O Buda, Siddhartha Gautama, né? Maomé, Moisés, são esses heróis. As grandes mulheres iluminadas das Américas, da Europa, do Oriente, da Índia, da China, né? Seres que recuperaram um olhar quase totalmente transparente à realidade divina. Então, eles erram menos, mas quando estão ainda nessa realidade do corpo físico, ainda há sempre graus de sombra. Nós estamos falando aí dos grandes seres. Então, quando a gente vai falar de pessoas que estão numa busca estão num caminho, elas ainda terão muitas ilusões, mas elas vão se aproximando de um olhar um pouco mais preciso a cada passo, né? Então, mas é isso. Essa inversão dos símbolos é que não leva a nada, né? Vai levar a uma revolta, mas se a gente não entender o que é o feminino verdadeiro e o que é o masculino verdadeiro, não tem como sair da enrascada, né? Porque aí vai ser o masculino falso num feminino falso, tentando corrigir o mundo. Não vai corrigir coisa nenhuma, né? Vai criar o mesmo desequilíbrio só com o polo No invertido. outro extremo. Uhum. Outro extremo. Vai ser o yin dominante, mas dominante com o masculino falso, né? Antes era um yang dominante com o masculino falso e o feminino falso. Não resolve coisíssima nenhuma, né? Por isso a gente tem que sentar humildemente aos pés dos sábios e das sábias das culturas tradicionais, ancestrais, e recuperar esse conhecimento. E esse conhecimento ele está dentro do trabalho de vocês, né? Das histórias, dessas histórias que foram passadas de geração em geração, né? Por isso, como vocês falaram para mim, que é muito sofrido para vocês encontrar reações que tentam não aceitar os símbolos que estão nessas histórias, porque parecem símbolos que estão diminuindo a mulher, ou trazem questões de cor de pele, e não é isso. São histórias de alma, das nossas almas, né?
E isso precisa ser compreendido, né? É preciso isso, que as escolas voltem a falar disso, que as universidades voltem a falar disso, que a cultura dominante volte a ser uma cultura encharcada da sabedoria, pela sabedoria perene. Não tem outra saída para a humanidade. Eu afirmo isso com a certeza da minha alma e do meu caminho. Ai, gente, é muito lindo isso. Eu queria falar para quem está assistindo, gente, vocês divulgarem essa pessoa, Américo Sommer, as pessoas precisam Vamos ouvir você falar. Então, lá. agora fala um pouco do seu livro também Sobre para a o gente. livro. Que... Não sei Sim. se dá para ver. Ah, Essa é a pera, prova. você já tá com o Ai, que livro aí? lindo. Como Não, é a assim? prova de cor. Não, é a prova de cor, Andy. Gente, eu não tinha visto! Meu coração tá aqui batendo. É a prova de Atenção, cor. quem Explica, tá aí, Andy, que tá você vendo é a uma das prova de ilustradoras. cor? Andy é uma das Ai, que ilustradoras. lindo. Gente, eu sou uma das ilustradoras, eu nem tô acreditando que eu não tinha visto. Acho que é a Que primeira vez que você lindo. está mostrando em público, não, Américo? Primeira vez que estou mostrando em público. Eu só Gente, estou mostrando Lindo. que é numa live de vocês, porque eu não, porque você é parte, então eu não posso não mostrar, mas é uma prova de cor. O livro chega sexta ou segunda-feira, tá? Então, o livro chama Iniciação Feminina ao Feminino e pelo Feminino. E esse livro ele tem 5 partes. A primeira parte tem o título de Reflexões sobre a Iniciação Feminina e sua Via Régia. É um texto de um grande pensador francês chamado Gérard de Solval. Isso é um pseudônimo, não se sabe quem ele é. É um texto curto comentado por mim. Essa é a primeira parte, né? A segunda parte é uma síntese comentada do mito, comparada do mito grego, onde eu mergulhei profundamente na teogonia do Hesíodo. Eu compreendi as primeiras etapas da manifestação divina a partir da realidade suprema. É um conhecimento que se perdeu no Ocidente. Realmente não há autores, não há textos que fazem um trabalho de uma hermenêutica simbólica como a que eu fiz. Esses textos devem ter existido pelo menos até o século V, século VI, porque a tradição neoplatônica conhecia essas chaves. Só que muitas das obras dos grandes neoplatônicos, que tinham Atena e Alexandria como seus lugares principais das escolas neoplatônicas, que detinham o conhecimento iniciático, a sabedoria perene grega e egípcia e caldeia e outras, grande parte das obras desses autores e desses grandes filósofos se perdeu. Eles provavelmente deixariam para nós essas chaves, mas como se perdeu na queima da Biblioteca de Alexandria e não sei quais as outras causas, né? Não chegou para nós uma explicação minuciosa e metódica do que significam as metáforas e alegorias da teogonia do Hesíodo. Eu tive a capacidade de penetrar, né, nas camadas da teogonia, da toda a parte inicial, desde o caos até Zeus, e isso eu coloquei aqui, e depois eu coloquei as 5 eras da Idade Humana, desde a Idade de Ouro até a Idade de Ferro, passando pela Idade de Prata, a Idade de Bronze e a Idade dos Heróis, que a gente precisa recuperar a idade dos heróis e heroínas agora, já, a partir de hoje, né? Porque o Hesíodo fala que ele já vivia no início da Idade de Ferro, da Idade das Trevas, porque já tinha passado a Idade dos Heróis e Heroínas. Ele já estava numa sociedade grega, da Grécia Clássica, e já tinha perdido o contato direto com os deuses. Isso é uma tragédia mesmo.
Isso já tinha acontecido lá, 8 séculos antes de Cristo. Isso foi só se agravando, né? Então, tem que recuperar esse tempo perdido. E esse meu texto sobre o grego é uma cura dessa grande ferida, vai ajudar a curar essa grande ferida. A terceira parte, a Andy, ela ilustrou um capítulo da primeira parte, as reflexões sobre a iniciação feminina e sua via régia, e ela ilustrou também uma parte um capítulo da terceira parte, que tem o título de Os Mistérios de Eleusis. Eleusis era um culto de mistérios que se realizava na cidade de Eleusis, perto de Atenas, 20 quilômetros, ficava a 20 quilômetros de Atenas, que tinha esse culto, esses ritos de iniciação mais importantes da Grécia, que eles existiram por mais ou menos 2000 anos. Não se sabe exatamente os detalhes, todos os procedimentos que ocorriam nos pequenos mistérios, nos grandes mistérios dentro do templo de Eleusis, né? Mas eu fiz uma pesquisa grande e então eu resgato uma parte daquilo que ocorria em Eleusis, tanto a história que gerou a iniciação em Eleusis e depois os ritos e a finalidade desses ritos que ocorriam em Eleusis. Porque também uma das carências grandes da contemporaneidade é a falta dos ritos, né? A gente tenta suprir de algum modo, todo mundo um pouco, né? Mas como há esse desenraizamento cultural em relação à sabedoria perene, os ritos normalmente eles são pouco potentes, mesmo quando a gente os realiza e a gente sente que eles não vão tão longe quanto a gente desejaria, né? Então achei importante resgatar aqui nesse livro Os Mistérios de Eleusis. A quarta parte é a cosmovisão andina, é uma síntese da cosmovisão das culturas ancestrais dos Andes. Eu estive no carnaval do ano 2000, um pouco antes do início das quarentenas e tal. Eu fui passar o carnaval no Peru, então eu fui para Cusco, para Machu Picchu e para Lima. E lá as pedras foram se abrindo, o mito foi se desvelando para mim. E é um mito tão luminoso, é tão claro, é muito... Assim como o mito grego, ele é totalmente velado, ele é feito para escandalizar as pessoas, o mito grego, para que a pessoa veja, não pode ser isso só pode ser pólico. O mito grego ele era para falar para as pessoas, não adianta você olhar para mim e tentar tomar isso aqui literalmente. Eu já estou te mostrando que isso aqui não é literal. Só que as pessoas idiotas acharam que era literal, mesmo que estava óbvio que foi feito para que fosse impossível tomar aquilo literalmente, o mito grego, como ele foi colocado na Teogonia do Hesíodo. Só que a nossa sociedade ela perdeu tanto as referências que ela ou interpretou literalmente, achando que... Putz, não vou nem falar. Ou interpretou psicologicamente, é muito pobre, né? Mito ele tem que, para entender esses grandes mitos, é preciso encontrar as verdadeiras chaves, né? Então, mas a cosmovisão andina ela é muito próxima imediatamente das tradições abrâmicas. As tradições abrâmicas são o judaísmo, o cristianismo e o islã. Muito próximas. Então, não é possível que quando os cristãos chegaram e encontraram os incas, não é possível que eles não tivessem visto que eles estavam reverenciando as mesmas realidades divinas. Não é possível. Porque é tão profundo, tão belo e tão transparente o que está no mito inca, que é o mito que sintetiza os mitos anteriores dos Andes, né? E aí eu fiz uma síntese disso, coloquei na quarta parte, porque também no mito e na cosmovisão andina eu achei importante colocar, porque eles
colocam com muita clareza essas duas dimensões primeiras do feminino supremo. Eu coloquei também por isso, porque eles chamam o feminino divino supremo, que é o oceano da energia primordial, de Mama Kocha. É Mama Kocha. O feminino ativo que vai em direção à manifestação é Pachamama. É a mãe dos mundos, não é a Terra. Isso não tem nada a ver. A Terra é a cópia da cópia da cópia da cópia da Pachamama. Essa Terra aqui. Né? Então, também por isso eu coloquei, porque há agora essa banalização da ideia da Pachamama como a Mãe Terra, e se ficar nisso, é uma burrice que também não vai ajudar muita coisa. Né? Essa terra na qual a gente está habitando, ela está enraizada em outras terras, muito mais sutis. A potência dela vem desses outros planos da Terra. Chegando à Pachamama, essa Pachamama que é a face ativa da Mama Kocha. A Mama Kocha é onde nasce o Viracocha, que é o masculino supremo, que é Viracocha, que é o espírito supremo, que é a vontade criadora. Primeiro, não é a vontade criadora, é a vontade. É a virilidade que nasce no oceano da energia primordial, que nasce em Mama Kocha. Essa virilidade é que torna as águas da energia feminina primordial borbulhantes e geram a Pachamama. Mas isso é antes de criar todos os mundos. Antes de todos, mesmo do mundo divino, mesmo do mundo original, das essências supremas, das formas supremas. A Pachamama está antes. A Mama Kocha ainda antes. Né? Então eu faço essa síntese, depois eu vou também explicar o que é o Sol na tradição Inca. Eles não adoram o Sol, nunca adoraram o Sol. Sim, o Sol é uma cópia da cópia da cópia da luz divina. De Apu Inti, o Senhor Inti, que é o Senhor luz divina. A luz que jorra de Viracocha, do Pai Supremo, do Ser Supremo no seu aspecto de Criador dos mundos. Né? Então, aí eu faço uma síntese da cosmovisão andina, e na quinta parte do livro, que é esse tratado da alquimia taoísta, que tem o nome de Os Ensinamentos do Tao, transmitidos por Chung e Lu. Esse texto clássico do século IX é muito lindo. Cada cultura, e vocês duas vão apreciar a história do encontro. É um encontro de dois imortais que dá origem a esse tratado no século IX, aproximadamente. O imortal, um deles, ele falece no século... Não lembro se é o século III ou século VI. O segundo imortal, ele está vivo no século IX. E ele está numa taberna, sentado lá, tomando um drink ali. E senta ao lado, entra lá e senta ao lado dele o imortal dos 3 séculos, 4 séculos anterior. E senta ao lado dele e eles começam a conversar. E é dessa conversa que vai nascer esse tratado clássico da tradição chinesa, que está aqui como quinta parte da iniciação feminina. E eu achei muito importante colocar esse tratado chinês, comentado, ele é todo comentado por mim, eu faço pontes entre os conceitos da tradição chinesa e da alquimia taoísta com a alquimia europeia. Né? E a tradição sapiencial europeia e as outras tradições também. Eu tento fazer essas pontes. Porque eu achei
magnífico, como a gente encontra coisas magníficas em cada uma das culturas, que só uma sabedoria perene, uma das grandes vertentes da sabedoria perene, quando a gente mergulha nela, tem algumas coisas que só nela, ou que está descrito de uma maneira que é lapidar, que é inigualável. Por isso que todas elas trazem tesouros para nós. Então, essa transculturalidade, essa transreligiosidade, sem perder a nossa identidade, né? A gente tem uma identidade, algumas raízes principais, espirituais, culturais, que normalmente a gente não deve abandonar, mas é muito importante que a gente mergulhe em algumas outras tradições de sabedoria, se apaixone por essas outras, porque também aí a gente não corre o risco de desvalorizar nenhuma das grandes culturas. E enriquecer com todas elas. E eu achei muito importante aqui porque ela dá essa chave do feminino verdadeiro de um jeito espetacular, quando fala da água verdadeira, que é o tigre verdadeiro, sem o qual não há caminho espiritual nenhum. A pessoa pode rezar a vida inteira, pode fazer caridade a vida inteira, pode rezar a vida inteira, não vai acontecer coisíssima nenhuma, ela vai continuar um pau oco, uma árvore seca, que vai ser jogada no fogo, se não gerar água verdadeira. Tem que gerar essa água verdadeira. Isso é o início do caminho, é o feminino verdadeiro. São essas lágrimas de reconhecer que eu apostei na ignorância, no falso, na ilusão da felicidade, né? Então, aqui está tão belo, a descrição é tão linda, que eu pensei, então esse tratado vai fechar o livro. Então, é a quinta parte. O livro vai sair, então, daqui 10 dias, a gente vai fazer um lançamento, né? A gente vai fazer várias entrevistas ao longo desses próximos meses e lançar o livro dia 28 de maio. Né? Mas vai ter outros eventos. Então, vou fazer essa divulgaçãozinha aqui, hein, Américo? Posso? Que assim, ó, gente, eu tive a maior honra de fazer parte do grupo de ilustradoras. São 8 mulheres que trabalharam, né, ilustrando esse livro. São pessoas muito especiais do Brasil todo, e tem uma até argentina, ó, quero o livro. Gente, eu queria falar assim, primeiro, quem está aqui que não conhecia o Américo, entra já, né? No site da Polar, no YouTube da Polar, no Instagram, começa a seguir a Polar, porque esse homem aqui, a gente conseguiu fazer ele falar em público. Muito obrigada. Ele não queria, ficava se esquivando. Mas, a enfim, tecnologia ficou até que serviu. Né? Até deu trimelique nela. É, quase que falha, né? O Marcelo da Esfera Comunicação colocou aí o Instagram da @Polar Editora, de verdade, para vocês seguirem. E assim, gente, tem muitos livros incríveis lá. Vocês podem ver por tudo que o Américo falou aqui, que não é assim, gente, não é que é fácil. Também não é que esse tigre verdadeiro, que essa água verdadeira é assim, só sai chorando ali na esquina que já conseguiu, ó. Que vamos trabalhar. Mas estamos aqui, assim, o livro vai ser lançado, a gente vai fazer o lançamento dia 28 de maio, né, Américo? E até lá, a partir da semana que vem, a partir de quinta-feira que vem, o Américo vai fazer toda quinta-feira, às 8 da noite, são 7 quintas-feiras, lives. Olha só, gente, olha a oportunidade. Lives com o Américo Sommermann toda quinta, que ele vai conversar com as ilustradoras do livro, né? Isso, que legal. Cada quinta-feira. Eu espero eu não falar nada, eu só ouvi. Ele espera não falar nada, mas também pode falar um pouco. Mas enfim, gente, o Marcelo está escrevendo tudo aqui sobre o livro. Gente, o livro é incrível, realmente. Comprem e leiam. E tem que ler muitas vezes depois que lançar. Bueno. Ai, que maravilha.
Obrigado. Américo, meu, sem palavras para te agradecer. Muito obrigada. A Cris que ficou responsável aí de fechar, vou deixar ela fechar. Ah, eu fiquei encarregada dessa parte muito terrível do Fecha-te Sésamo num dia como esse, né? Mas é isso, a gente vem abrindo e fechando, e o importante é não perder as chaves, né, amigo? Que a gente sempre possa lembrar essas palavras mágicas para abrir e fechar, né? E que é isso que precisa continuar vivo por aí. Então, a gente vai fazer o Fecha-te Sésamo, mas dessa vez, né, Andy, por um tempo um pouquinho mais longo. Então, a gente vai dar 3 semanas de intervalo. Só que logo, logo a gente retorna no mesmo dia, terça-feira, no mesmo horário, no dia 4 de maio, para mais um ciclo de encontros, mais um Abre-te Sésamo com 4 pessoas convidadas, né? Pessoas muito especiais também que vão chegar. E nesse intervalo, o Abre-te Sésamo vai virar também uma imersão comigo e com a Andy, né? A gente vai continuar essa reflexão sobre a simbologia dos contos, mas agora a partir da experiência artística, né, Andy? Uma imersão que vai acontecer no dia 24 de abril, então no intervalo entre esses 2 blocos de Abre-te Sésamo aqui, essas lives, no sábado 24 de abril, eu e a Andy vamos fazer essa imersão, né? A gente depois vai divulgar maiores detalhes logo, logo. Vai ser das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, a gente espera vocês, a gente pede que todo mundo ajude a divulgar também. E que mais, Andy? Aí Esquecendo queria alguma agradecer a informação? presença de todo mundo que passou aqui, que ficou, que trouxe. Teve várias perguntas também. Só queria falar isso, pedir desculpas para as Não pessoas que consegue. perguntaram e que a gente não conseguiu fazer as perguntas, mas a gente achou que fazia mais sentido deixar você no fluxo do seu pensamento falar, e que a gente espera que tenha outras oportunidades para ouvir mais e... Ah, Essas suas gente, lives vão ser a partir dessa quinta, Américo, a partir da semana que vem? Da semana que vem, Da Cris. semana que vem. Tá É, ótimo. tá. Maravilha. Então, ó, já temos uma agenda cheia. a agenda cheia. Gente, muito, Legal. muito obrigada. Foi mesmo muito iluminado. Espero. Ah, essa live vai ficar gravada, né, Cris? Essa live vai ficar gravada Sim, aqui no meu sim. perfil, Andy Rubinstein, e vocês podem acessar, comentar e divulgar. Divulguem, gente, divulguem, por favor, para quem não estava aqui, para quem não pôde assistir agora, que as pessoas possam se beneficiar desse conhecimento, né? Obrigado, Andy. Então, a Obrigado, gente Cris. agradece demais, mais uma Obrigada. vez, Américo. Foi um Muito, prazer. muito, muito grata, né, por essa conversa ampliada, essa conversa que começou no nosso grupo de estudo e agora está crescendo. Não vejo a hora de estar com esse livro nas mãos também. Estou muito curiosa. Tenho acompanhado com a Andy um pouquinho dos bastidores. Estou muito, muito curiosa e feliz com essa publicação. Então, Obrigado, Cris. Um vamos, beijo a vamos à todos. palavra mágica. Beijo. Vamos. Fecha-te, Sésamo. Fecha. Fecha-te, Sésamo. Bons sonhos. Obrigada.